Sejam muito bem-vindos ao Opinião Pernambuco. Interesse em debater a globalização. Parece que hoje, por exemplo, nas academias a gente fala mais sobre pós-modernidade do que da globalização. Antes de começar a debater sobre a globalização em si, eu faço essa provocação para vocês. Alguém tem alguma coisa em mente? Eu acho que a globalização passou a ser uma coisa tão natural, de certa forma, que o tema, ele, de certa forma, ele se exauriu. Né? Então, a gente incorporou a globalização. E como é um fenômeno, talvez você não discuta muito o fenômeno. Né? Então, ninguém vai parar para discutir a chuva, porque a chuva é um fenômeno. Mas eu acredito que há um espaço muito grande para discussão, há uma necessidade de se discutir, principalmente em decorrência de uma revisão das previsões que foram feitas. Não sei se você lembra, né, André, que a gente falava muito sobre globalização. De vez em quando a gente vinha com lançamentos, com livros... Eram duas palavras mágicas, globalização, mágicas não, que chamavam muita atenção, e neoliberalismo. Não eram as duas palavras que atraíam todas as atenções. Mercosul. Então, essas três... Pelo menos de 3 em 3 meses, vamos ali novamente falando sobre o tema. Mas é muito importante discutir a globalização, números que as Nações Unidas acabam de trazer, porque havia um debate no sentido de se saber os efeitos da globalização, se ela era um fenômeno positivo ou negativo. E quem era contra a globalização, de certa forma, dizia que ela era negativa, as diferenças entre pobres e ricos estavam aumentando. E, na verdade, as Nações Unidas para o Comércio e para o Desenvolvimento, a UNCTAD, revelam que houve uma diminuição dos pobres e os ricos. Eu vou querer discutir bem isso no programa, porque, por exemplo, saiu primeiro aquela pesquisa que indicava isso, uma distância menor entre os mais ricos e os mais pobres, e, de repente, sai uma outra pesquisa depois, dizendo que os mais ricos estão mais ricos, de que há um percentual maior de milionários no mundo. Quem empobreceu? Foi a classe média? Alguém tem que sair perdendo. Esse bolo não pode passar dos 100%. De algum modo, o que está acontecendo? Você tem mais milionários, é isso que você está... A distância diminuiu entre os mais ricos e os mais pobres. Certo? E estamos também com mais milionários. É porque houve... Isso poderia indicar o quê? Uma maior riqueza global. Ou seja, houve um enriquecimento. Não, mas é percentual. Não, mas todos... Por exemplo, se o número de milionários, vamos dizer, eu não lembro exatamente o percentual. Se o número de milionários foi de 8% para 12%, um exemplo, esses 4% que aumentaram, como é percentual, em algum canto ele tem que ter diminuído. Sim, mas o que a gente está trabalhando são duas coisas distintas, então. Isso. O número de... Exatamente. O que eu estou achando interessante, de repente, a gente então, coadunar esses dados. O número de milionários pode ter aumentado, nesse sentido, e a diferença, o abismo entre pobres e ricos também diminuiu. Porque há quem defende exatamente que é a classe média que, de repente, pode estar sentindo um pouco o aperto desse aí vai ser de cada comunicação. caso, E dessa proximidade e ao mesmo distância, que é isso o dilema da coisa do avanço dos meios de comunicação. Né? Porque ao mesmo tempo que ele diminui distâncias de informação, ele aumenta as distâncias físicas. A gente não encontra mais tantas pessoas, a gente se fecha naquele mundo tecnológico e isso causa um dilema. Mas vocês acham que ainda é possível, ainda há como avançar nesta questão da globalização dos mercados, da globalização dos meios de comunicação? Como é que os senhores veem isso? Bem, veja bem, eu acho que do jeito que a gente caminhou aqui, dá para perceber que nós estamos falando de um processo, de um fenômeno multidimensional. Né? Falamos aqui cultura, economia, relações sociais, relações pessoais. Então, eu acredito que nós ainda não temos a devida compreensão do que está acontecendo. A grande novidade desse processo, na minha concepção, é que a globalização, ela torna relativa a questão do espaço, do território, como você coloca, o YouTube, por exemplo. Então, nós agora podemos viver em mais de um lugar simultaneamente. Nós podemos ter uma vida virtual e uma vida física. Ou seja, isso é algo novo na nossa experiência. Porque não é simplesmente a aproximação, não é a aproximação dos mercados, não é aproximar a maior venda de produtos. É que esse impacto de uma vida paralela, uma vida virtual, é algo que ainda precisa ser mensurado. Isso acarreta uma modificação, na minha opinião, eu sou entusiasta do que está acontecendo. Eu sempre penso, por exemplo, na medicina. O que um médico
em Recife, ele é capaz de aprender por estar conectado à internet. Não, hoje já estão, inclusive, fazendo cirurgia à distância. Exatamente. Você tem o joystick nos Estados Unidos e pode fazer uma cirurgia em alguém que está na Europa. Quando eu fiz o mestrado, em 1995, às vezes eu parava a pesquisa porque faltava o dado. Eu tinha que ir à Biblioteca Central da UFPE, aí eu tinha que pedir o livro vinha depois de 2 meses e eu via que não era o que eu queria. Então, hoje, com o sistema de busca, o Google, você tem a informação na mesma hora. Isso é revolucionário, ou seja, nós estamos caminhando o que a humanidade conseguiu fazer ao longo de todo esse tempo que nós conhecemos de história, é algo que vai ser superado numa fração muito pequena de tempo. Então, se alguém, por exemplo, ela